Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Começa a partir de agora o podcast Mundo Empresarial. Chega mais, se acomoda aí no sofá, na cadeira, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque a conversa de hoje está imperdível e você está convidado a acompanhar daqui até o final e tenho certeza que você terá muitos insights valiosos desse convidado que a gente recebe aqui no nosso estúdio. Antes de mais nada, lembro você que além de assistir aqui no YouTube, você pode também ouvir esse conteúdo na íntegra através do Spotify e da Apple Music. É isso aí, só procurar por podcast Mundo Empresarial. Se ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aí, tá bom? Para conferir esse e outros conteúdos também. Uma audiência que cresce a cada dia, são quase 140 mil inscritos. Quanta gente boa que está aqui, que gosta de conversas interessantes, de empreendedorismo, e você está mais do que convidado a fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Combinado? Podcast Mundo Empresarial tem o apoio, o patrocínio do Grupo Convenção, essa marca que há mais de 90 anos leva à mesa da família brasileira produtos de qualidade. Estou falando de refrigerantes, os clássicos refrigerantes, vários sabores, né? Também as cervejas especiais, a Guitz, a Ravache, e que de fato, né, para a família brasileira que quer brindar bons momentos, tenha sempre à mesa os produtos do Grupo Convenção. Lembrando também que além de cerveja, refrigerante, também tem também a linha de energéticos. Muito obrigado ao Grupo Convenção junto com a gente aqui no podcast Mundo Empresarial. Bom, sem muitas delongas, quero apresentar direto lá da capital paulista, aqui comigo o empresário, também sócio, diretor jurídico da Rebouças Consultoria, José Eduardo de Carvalho Rebouças. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tô bem, obrigado. Que bom. Fico feliz por recebê-lo aqui, já tive a oportunidade de visitá-lo lá em São Paulo, mais precisamente no coração da capital paulista, na Avenida Paulista, né? É o novo coração da cidade, né? Exatamente. Antes era o centro e agora agora é a Paulista, que é o centro, o coração da cidade. Um espaço aconchegante, né? Enfim, que ali pulsa, de fato, o sentimento por aquela cidade maravilhosa que é São Paulo. E hoje, aqui o José Eduardo, que vai falar um pouco do trabalho que realiza à frente da Rebouças Consultoria, juntamente com o sócio e pai, o José Eduardo Leal Rebouças, exatamente, que tem uma larga experiência nessa área, né? A empresa que é especializada em restituição de créditos federais e também ressarcimento de benefícios fiscais. A gente vai falar um pouco sobre isso. Uma empresa que começou há 16 anos, né, Eduardo? Exatamente. A gente começou com um cliente só. O primeiro cliente nosso era uma empresa até aqui de Itupeva, próximo aqui de Itu, que tinha um crédito tributário e a gente conseguiu fazer a nossa primeira operação, na época, muito rentável para nós. Foi no início, eu tinha acabado de voltar para São Paulo, depois de anos fora, vivi um tempo na Bahia. Quando eu voltei para São Paulo, foi o primeiro cliente que nós pegamos aqui. E de lá para cá, a gente vem fazendo sempre a mesma coisa, a mesma receita, e vem dando certo ao longo de todo esse tempo. Legal. E é importante destacar que a Rebouças Consultoria tem como fundador e sócio, né, o teu pai, que foi um auditor da Receita Federal por 25 anos. Isso, exatamente. Ele começou na Receita Federal, trabalhou lá durante 20 anos na parte aduaneira e nos últimos 5 anos ele trabalhava na parte de crédito tributário na DERAT de São Paulo. Ele fazia análise dos créditos para a Receita Federal, então era ele quem homologava os créditos ou não, né? Então, toda essa experiência que ele teve dos 5 anos trouxe para nós essa bagagem com a visão da Receita Federal e a maneira e as ferramentas legais que a gente utiliza até hoje, que vem dando norte ao nosso trabalho. Bom, e você, Eduardo, é advogado especializado em direito tributário. Sim, por conta do primeiro cliente nosso lá, eu fui para essa linha do tributo mesmo, para a gente começar a trabalhar com isso, porque é muito rentável, tanto para as empresas que têm
Um crédito, capitalizam com o crédito recebido, né? Sim. E conseguem pagar os nossos honorários, geralmente com 99% das vezes aí, com um pouco de felicidade até. Que bacana. E antes de atuar como consultor na Rebouças e advogado especializado em direito tributário, o que o Eduardo Rebouças fazia? Já empreendia? Com 16 anos, a gente começou a trabalhar com material elétrico. Trabalhava com loja de material elétrico durante um período. Depois eu fui para a Bahia, como eu comentei há pouco tempo. E aí lá eu trabalhei com distribuição de produtos infantis e na construção de barco também. Construção de barco? Construção de barco, um negócio interessante, difícil de gente ver, né? Imagino que sim. Mas durante um tempo eu construí um barco lá e depois a parte da empresa acabei vendendo e voltei para São Paulo. E aí entrei na área de tributo. A empresa era tua? Também. Tinha uns sócios lá e acabou ficando com eles. Quando eu voltei para São Paulo eu vendi a minha parte. E como foi essa experiência? É um mundo bem diferente, porque você vê muitas pessoas muitos aventureiros, né? Então, o cara sai sozinho da África do Sul e vem parar no litoral baiano. Assim como o Amir Klink, que fez a travessia da Remo, né? Na época. Então, você vê muito turista, viajante em solitário aí, atravessando o Atlântico. Sim. Muita gente viajando de barco pelo mundo, famílias inteiras viajando dentro de um barco. É muito interessante isso. Você tem muito contato com essas pessoas. Isso é bacana. Que legal. Bom, agora voltando a falar sobre a Rebouças Consultoria, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação revelou que 95% das empresas brasileiras pagam mais impostos do que realmente deveriam. Por que existe esse número tão elevado? Eu acredito que, primeiro, a gente tem uma cultura muito do século passado. Eu costumo utilizar muito isso. No século passado, as pessoas pagavam imposto para não ter uma fiscalização, para evitar a fiscalização. Por quê? Antigamente, você não tinha todas as normas que existem hoje de compliance, por exemplo, né? Então, você tinha um fiscal que tinha muito mais liberdade do que hoje. Então, o fiscal chegava, pedia uma série de documentos, ficava com aquilo durante anos e depois, no final, poderia ou não dar um auto de infração bem expressivo e acabava... Existem casos antigos aí que as empresas não conseguiam honrar com essas multas. Hoje é muito mais complexo uma fiscalização, uma devassa fiscal, por exemplo, que era o que se fazia antigamente. Menos mão de obra para fazer essa fiscalização? Também, né? Então a Receita Federal hoje ela tem menos funcionários do que há 20 anos atrás e tem muito mais contribuintes, né? Então é uma deficiência dela, é uma deficiência da Receita, mas não é só isso. Você tem o contribuinte, por exemplo, que fala assim, paga um imposto para eu não ter problema amanhã. Não pode mais. Hoje você tem que... Parte do seu negócio é o tributo. Você tem que estar de olho nele. Por quê? Por exemplo, as empresas que têm retenção de INSS lá, que é uma linha de empresas que tem bastante crédito e que geralmente não vão atrás disso. Essa semana... Eu estava discutindo com o pessoal lá no escritório, um empresário lá, ele tem 4 empresas. Uma delas tem 1.800.000 para receber da Receita Federal. É muito dinheiro. Por que ele tem tudo isso? Porque ele nunca fez nada. Ele nunca olhou para isso. Então ele tem que ter todo o cuidado que ele tem na operação dele, no trabalho que ele desenvolve, ele tem que ter o olho para dentro da empresa e para o tributo. Você tem que estar acompanhando o que você está pagando, né? Quanto você paga de imposto por ano? Qual é a porcentagem? Aonde sua empresa está enquadrada? Ela está corretamente enquadrada? Está enquadrada de forma errada? O que você pode melhorar? Aonde você vai melhorar para você ter uma rentabilidade melhor? No final das contas, é o dinheiro que sai do bolso do empresário. É parte do lucro dele. É um carro que ele pode trocar, uma viagem que ele pode fazer com a família, tirar mais férias, tirar menos férias. Tudo isso vai impactar na vida dele. E assim, a gente falou, né, que 95% das empresas brasileiras
pagam mais impostos do que devem. Você comentou, muitos pagam a mais pensando não ter uma dor de cabeça com a Receita Exatamente. Federal. Mas outros estão pagando também por uma questão de erro, né? Por se enquadrar num regime que, de repente, não seria o regime mais apropriado para aquela empresa. Falta, de repente, uma consultoria mais adequada de um contador, por exemplo, um escritório de contabilidade, Eduardo? Então, o contador, ele não é o papel do contador, né? Então, você tem que ter uma consultoria que vai te orientar aonde você vai enquadrar a sua empresa e por que ela vai ser enquadrada nessa categoria, né? Então, a gente está com um cliente lá, ele está entre o anexo 3 e 4 do enquadramento. Ele está enquadrado no 3, está errado. Ele tinha que ter enquadrado no 4. Por quê? Ele vai pagar, inclusive ele paga mais impostos por estar correto, de repente. Entendeu? Então ele está pagando, ele está no 3 porque é mais barato. Sim. E ele tinha que estar no 4 porque é mais caro. Então, por outro lado, ele tem um crédito para receber. Então, isso também influencia. Mesmo ele pagando menos impostos? Mesmo ele pagando menos impostos, hoje ele paga menos impostos. Só que agora vai impactar no crédito que ele tem para receber. Ele está enquadrado de forma errada. Sim. Então, esse enquadramento errado pode gerar para ele uma multa. Sim. E aí o crédito que ele tem para receber lá do outro lado... Vai ficar por lá mesmo. Vai ficar por lá mesmo. Entendeu? Então ele está pagando, ele tá economizando por um lado e ele vai perder pelo outro. Então tem que estar muito atento com isso. E é bem complexo. Então tem que ter uma consultoria amparando essas empresas aí. E ninguém faz. O contador também não faz porque ele tem o conhecimento até, mas eu já ouvi alguns contadores fazerem parceria conosco, falar assim, olha, eu não consigo cobrar do meu cliente essa consultoria, esse reenquadramento, entendeu? Essa análise dele. Então, o contador acaba sendo generalista, coloca todos os clientes dele no mesmo pacote e vai fazendo e no final não é uma culpa do contador, entendeu? A gente vê dessa maneira. Agora, com relação ao empresário, muitos desconhecem que tem direito a fazer essa restituição, sabe que pagou a mais e não sabe que pode solicitar junto à Receita Federal a devolução desse crédito, ou muitos nem sabem que de fato estão pagando a mais? Então, você tem várias posições aí. Tem um empresário que sabe que pagou a mais, sabe que dá para restituir, e não restitui porque demora muito tempo. Ele fala assim, eu não vou ficar esperando todo esse tempo para receber, eu não vou nem fazer o pedido, porque amanhã a Receita Federal vem aqui me fiscalizar e eu não quero ter problemas com a Receita Federal. Esse é um. Tem o cara que não sabe que ele tem para receber, que ele pagou mesmo, ele não viu e ele perdeu, ficou lá no bolo. Você tem várias situações aí para um mesmo caso. E, é claro, tem o empresário que pagou a mais lá, ele errou na emissão da guia e ele vai atrás e ele pede a restituição ou ele até faz uma declaração de compensação e deixa o negócio lá e deixa o processo correr no tempo que a Receita Federal determinar. Sim. Tá? Mas o nosso trabalho é justamente esse aí. Então, é tanto verificar o crédito que ele tem e fazer com ele dinheiro. O nosso foco sempre é do crédito colocar dinheiro no caixa da empresa. Sim. E isso a gente vem fazendo com bastante propriedade nesses anos todos, né? Então, e com um período de tempo curto, a meu ver, pelo menos. Tem processos que a gente pegou que estavam lá abandonados pela Receita Federal há mais de 10 anos, numa gaveta qualquer lá. A gente chama de gaveta porque é o que acontecia antigamente, ficava enfiado numa gaveta. Mas o sistema da Receita Federal ainda faz isso. Existem processos que estão lá abandonados no sistema da Receita Federal há muito tempo. Uma empresa protocola o pedido para solicitar a restituição e lá ficou parado. Fica por lá. Mas por quê? Porque também falta de mão de obra? Muita demanda? Muita demanda. Muita demanda, falta de mão de obra, falta de interesse da Receita Federal. A Receita Federal não quer pagar.
enquanto você não cutucar o leão, ele vai ficar quietinho. Ele vai ficar quietinho, manso lá. Mas na hora de cobrar o imposto, ele é valente. E todo empresário tem direito, assim, a partir do momento que pagou a mais, ele sabe que ele tem um valor... Toda empresa tem direito de receber, de ter esse crédito devolvido. Tudo que foi pago a mais, você tem direito a receber. Deveria ser algo automático, né? Eu até entendo que sim, deveria ser o negócio, a Receita Federal deveria fazer dessa maneira. Eu até entendo que sim. Para mim seria um prejuízo muito grande, porque a gente não estaria aqui conversando, por exemplo. Eu costumo dizer que eu estaria vendendo pipoca. Mas deveria ser automático. A gente como empresário, a gente tem essa posição, né? O cliente pagou a mais, vamos devolver o dinheiro para ele. Eu vejo que a Receita Federal também deveria ser assim, mas ela não é. Na hora de cobrar, ela tá lá. Ela é o leão. O leão tá ativo. E na hora de pagar, o leão tá bem mansinho, tá quieto. Tá com sono, tá dormindo. O nosso trabalho é fazer com que ele trabalhe. Com que ele acorde, com que ele seja valente também na hora de restituir o crédito. Muito bem. A Rebouças Consultoria, de fato, como estamos falando aqui, é especializada na restituição de créditos federais, né? E também no ressarcimento de benefícios fiscais. Eu gostaria que você falasse qual a diferença de um e outro. A restituição para o ressarcimento. São palavras parecidas, mas na prática não é bem assim, né? Não, são até sinônimos, né? Mas a Receita Federal dividiu a restituição. A restituição é quando você paga o tributo a mais, ou indevidamente, ou você tem uma retenção a maior. Então, você pagou R$1.000 a mais, você faz uma restituição. Você teve uma retenção a maior, você faz a restituição também. E essa restituição, ela é corrigida pela taxa Selic, desde o recolhimento do imposto ou da retenção, né? Até o recebimento, certo? Sim. Então, todo o período do desembolso financeiro até o recebimento, você tem a correção monetária pela taxa Selic. O ressarcimento, ele está mais ligado ao benefício fiscal. Então, todo o benefício fiscal benefício fiscal federal que as empresas têm, que são PIS, COFINS e IPI, que são os benefícios, eles são corrigidos pela taxa Selic 1 ano após o protocolo do pedido. Tá. Olha a diferença. Só para gente ter um contexto aqui. Antes do pedido, ele não tem aquela correção? Não tem correção. Então, por exemplo, você tem 5 anos para fazer um pedido de ressarcimento, tá certo? Vamos dizer que você protocolou lá no final desse prazo. Você perdeu 5 anos de correção monetária já. E você tem mais um que não vai corrigir. Então, você perdeu 6 anos, por exemplo. Sim. Ao passo que o crédito, o pagamento indevido, você protocolou 5 anos do pagamento, todo esse tempo ele está corrigindo. Está corrigindo. Está corrigindo. Interessante. Então, é uma diferença significativa aí. Então, o que a gente costuma orientar para as empresas que têm ressarcimento? Fazer todo o trimestre, porque é trimestral, né? Não é mensal. Tem essa especificidade também. Ele é trimestral. A cada 3 meses você faz o pedido de ressarcimento. E esse ressarcimento é relacionado ao PIS, COFINS e ao IPI. É o IPI. E quais empresas que têm direito de solicitar esse ressarcimento, que se enquadram nesse... que tem esse benefício? São todas as empresas que têm saída zero para esses tributos. Elas são contribuintes do PIS, COFINS e IPI e elas têm a saída zero. Então, toda vez que ela compra o insumo, por exemplo, o insumo carrega o PIS, COFINS e o IPI na sua base. E aí a empresa adquire esse produto junto com o imposto. Quando ela vende, ou quando ela exporta principalmente, é tudo saída zero. Então entra na empresa e não sai. Então, no caso de uma empresa que importa, por exemplo... Uma exportação. Exportação. Ele está exportando, está vendendo para fora. Quando você vende para fora, é isento de imposto. Isso. Então, esse imposto fica dentro da empresa. Então, a gente vai lá, pede para a Receita Federal devolver esse dinheiro. Tá? Então, fica no cofre da Receita lá e a Receita Federal devolve o crédito em dinheiro.
Até em dinheiro, né? E esse processo de solicitar o ressarcimento do benefício fiscal é tão demorado quanto para solicitar a restituição do crédito, em crédito federal? O tempo é o mesmo, tanto por restituição quanto por ressarcimento. A Receita Federal entende que o prazo dela é de 5 anos. Esse é o entendimento da Receita Federal, que se alonga há muitos anos. A jurisprudência, ela diz que a Receita Federal e a legislação também, a jurisprudência acompanha a legislação de 2008, se não me engano, que determinou que o prazo para a administração pública responder é de 360 dias. Certo? Então, a Receita Federal teria 1 ano para responder. Por isso, a correção monetária do pedido de ressarcimento começar depois de 1 ano do protocolo. Tá? Isso é uma construção que vem se alongando durante muito tempo. Então, e o nosso entendimento hoje também é esse. No início, a gente entendia que o prazo era 60 dias. Tá? Então, lá em 2007, quando a gente começou, o prazo era 60 dias do protocolo, a gente já conseguia começar a trabalhar, entrava com uma medida judicial, a Receita Federal já respondia. Hoje a gente espera um pouco mais. Então, 360 dias é o prazo que a Receita Federal tem para responder. Geralmente, ela não responde, tá? Em 1 ano. Sim. Então, depois desse ano, completou 1 ano, a gente entra com uma medida judicial para a Receita Federal analisar o processo. A gente vai lá e cutuca o leão para ele trabalhar. Entendi. Através de uma medida judicial. Exatamente. Então, o processo para solicitar tanto a restituição como o ressarcimento é via administrativa. O pedido administrativo, via Perdicomp, um sisteminha da Receita Federal. Perdicomp Web, agora está muito mais fácil do que antigamente. Você faz o pedido para a Receita Federal, já entra lá no sistema deles e a gente fica aguardando a Receita Federal responder até 1 ano. Não respondendo, a gente entra com a medida judicial para o processo ser analisado. E tem todo amparo jurídico? É legal esse procedimento? Sim, claro. Assim, porque a gente sabe, a gente já viu casos de escândalos aí, né, infelizmente, né, de empresários aí que tentaram de uma outra forma tentar acelerar a liberação desse crédito ou desse... Então, isso, assim, é importante de citar, né? Porque o empresário que de repente está assistindo fala, bom, eu sei que eu tenho um valor a receber, mas será que a forma como é feito é legal? Tem todo um aparato jurídico, eu não vou me prejudicar lá na frente e tal? Então, o que acontece? Nós estamos fazendo isso para os nossos clientes, certo? Todo cliente nosso, ele está nessa receita. É o pedido, 1 ano depois, uma medida judicial e depois disso o recebimento do crédito em conta, na conta da própria empresa. Sim. O empresário que não está olhando para isso, que não está fazendo isso, ele vai ficando para trás. Ele vai ficando para trás. Então, primeiro você tem os idosos que vão entrar nessa fila, que a fiscalização da Receita Federal é a mesma equipe. Então, você tem os idosos, as grandes empresas. Essa fila vai aumentando. Então, esse pessoal está passando na sua frente. Aí você tem os nossos clientes do escritório. E o empresário que não está fazendo isso, ele vai ficando para trás. Tá certo? O que a gente tem observado muito, principalmente no cliente do INSS, que ele desconhece a restituição. Então, ele está perdendo o crédito dele lá de trás ainda. Além dele não fazer o pedido, ele está perdendo o tempo, o prazo, prescrevendo o crédito. Você tem uma série de coisas aí que estão se alongando. Muito bem. Bom, além do José Eduardo de Carvalho Rebouças, que está aí hoje aqui comigo, também a Yasmin e a Alba fazem parte desse time, né? Juntamente lá com o José Eduardo Leal também. Inclusive estão aqui nos visitando, né, Alba? Inclusive a Alba é responsável, cuida da parte comercial lá, faz a prospecção, apresenta as possibilidades aí para muitos empresários que de repente não sabem que tem isso à disposição, que tem créditos a receber, né, Alba? Pode falar, por favor. Sim, é verdade. Eu acho que assim, o que é mais importante aí
é que esse empresário, a gente está falando do empresário médio para o pequeno empresário. E esse empresário, ele é uma pessoa que está muito focada no negócio dele. Ele passa o dia inteiro, às vezes quase 24 horas do dia, no operacional dele, porque ele tem muita competência técnica. Ele foi empreender e ele tem sucesso nisso porque tecnicamente ele é muito bom. Mas a cabeça dele de empresário fica muito fechada nisso, então ele não abre, ele não entende quando ele está começando a crescer, ele tem que olhar para a área dele tributária, ele tem que olhar talvez para a área de RH ou para uma área comercial, mas ele não entende muito isso. E no meio do caminho ele vai se perdendo. E o que a gente percebe é isso. Às vezes você tem um empresário que trabalha muito, que coloca muita energia no negócio dele, mas em compensação ele perde dinheiro aqui no tributário, ele perde dinheiro com gestão de pessoas. Então, e quando a gente fala com esse empresário, quando você vai falar para ele de consultoria, ele entende que consultoria é um mundo à parte, que é uma palavra muito forte para ele, que é muito caro. E aí a gente atua exatamente para desmistificar isso. Que ele pode sim ter uma consultoria que vai trazer para ele a mesma informação e o mesmo conhecimento que uma grande empresa tem. Que uma grande empresa tem lá junto com o departamento dela ou com uma consultoria grande, né? Então, o meu objetivo, assim, a minha bandeira é desmistificar na cabeça desse empresário que ele pode sim ter uma consultoria, que ele vai poder pagar uma consultoria também e que isso vai ajudá-lo, vai trazer muito mais produtividade, muito mais resultado e muitas vezes tirar um pouco ele desse operacional e ele ganhar talvez até mais dinheiro, porque ele está tão no operacional que ele perde dinheiro, ele vai deixando coisas para trás. Então a gente observa muito isso, né? Então o grande objetivo é fazer com que eles entendam que esta consultoria, que esse veio para ajudá-lo, né? E a questão tributária para eles é uma questão muito difícil, porque eles não entendem. Por que eu tenho que pagar tanto? E aí ele vai fazendo algum tipo de arranjo, às vezes sem orientação nenhuma, e no final das contas ele está perdendo dinheiro. Olha só. Além dele estar perdendo qualidade de vida, além dele estar perdendo a energia dele muito concentrada no aspecto produtivo, e ele não entende que parar para ver isso também é produtividade, porque também vai trazer resultado financeiro para ele no final do dia, né? Pois é, essa é a Alba, que faz parte do time comercial lá da Rebouças Consultoria. Você está ouvindo aí, são insights valiosos, que de repente você que está nos acompanhando, você pensa assim, isso está fora da minha realidade. O que a Alba disse aqui é muito esclarecedor, é para você pequeno e médio empresário que de repente sabe que pagou a mais e de repente não sabia que pode restituir esse crédito, ou de repente que nem sabia que pagou a mais. E a Rebouças Consultoria pode te ajudar nessa questão, não é mesmo, Eduardo? Porque eu vejo também que o empresário é um homem solitário, né? Ele está muito sozinho na sala dele, pensando, administrando a empresa dele, ele não consegue ver muito por fora. E a gente a gente tem buscado muito isso lá na Rebouças, olhar para fora do nosso negócio e olhar para os nossos clientes também. Muito bem. Ver o que a gente pode trazer de benefício. Há casos, né, de empresas que esperam muitos e muitos anos. Você até deu o exemplo aí de uma empresa com 10 anos que estava com o protocolado pedido para restituição e a Receita Federal simplesmente não tinha ainda analisado aquele processo. E a Rebouças usa esse argumento, né, de que é possível fazer essa restituição num prazo menor, né, que varia aí de 6 até 18 meses, né? Exatamente. Como que é possível isso? Então, como eu falei, é a medida judicial que nos ampara, que nos dá amparo legal e que nos dá celeridade ao processo. Pois não, pode falar. Porque, veja, você falou até... existem muitos escândalos aí afora. Eu estava até conversando com um amigo agora, recentemente,
Ele falou para mim assim: Eduardo, se eu fosse você, ele é um homem muito inteligente, se eu fosse você, e o primo dele ainda falou assim, eu já sei até o que ele vai falar, eu faria trabalho político. Eu olhei para ele e falei assim, é exatamente o que eu não quero fazer. Então, o nosso trabalho na Rebouças Consultoria é estritamente técnico, certo? Por que isso? Porque me dá a segurança que o meu cliente precisa e que eu também preciso, tá? Então, eu não vou bater na porta da Receita Federal lá e pedir para o delegado passar o meu cliente na frente. Não vou fazer isso. Não vou bater na porta da Receita Federal pedindo para o delegado homologar o crédito do meu cliente. Não vou fazer isso. O meu trabalho é fazer com que o meu cliente seja atendido pela Receita Federal a maneira que deve ser feita. Então, o delegado vai receber uma intimação judicial para que ele analise o processo do meu cliente. E se o crédito do cliente estiver correto, ele vai receber o dinheiro. Se a Receita Federal homologar, ele vai receber o dinheiro. Por um acaso, se a Receita Federal não homologar, que acontece também, não vou dizer que não acontece, a gente vai recorrer ao processo, às instâncias da Receita Federal. Caso a gente não consiga reverter, a gente pode ir para a Justiça também. Então, a gente foca muito no técnico. Tá? Antigamente, a Receita Federal até nos atendia, tinha atendimento ao contribuinte e a gente, como representante das empresas, era atendido pela Receita, mas acredito que de uns 10 anos para cá isso não tem ocorrido mais, então você não consegue nem ser atendido na Receita Federal, o que para mim, para o meu negócio é muito salutar. Então eu não tenho contato com a Receita Federal mais, não quero ter, porque eu vejo que é a melhor maneira de se trabalhar. Você evita uma série de possibilidades que podem acontecer no caminho. Bom, há muitas empresas que tentam e que buscam, né, junto à Receita Federal, essa restituição ou ressarcimento de maneira judicial, totalmente judicial. Você comentou que a Rebouças tem toda uma estratégia que vai via administrativamente e dependendo, passando o prazo de 1 ano, vocês entram de forma judicial, através de uma liminar, que a Justiça faz com que a Receita, né, com que os auditores lá possam trabalhar mais em cima daquele caso. O que diferencia esse trabalho que você faz via administrativo do que outras empresas que buscam totalmente judicialmente do protocolo até a tal liberação do dinheiro? Então, é uma supressão de instância, né? Você perdeu a via da Receita Federal e você foi direto para a Justiça. A Receita Federal tem mecanismos para avaliar o crédito tributário, que são mecanismos internos. E o fiscal que está analisando esse crédito da empresa, do contribuinte, ele sabe exatamente se a empresa tem ou se não tem crédito, certo? Então ele vai homologar o que ele tem que homologar e ele não vai homologar o que ele não deve homologar, e é o correto. Tá certo? E você tem aí as instâncias da Receita Federal, DRJ e CARF, que você ainda pode seguir. Então você tem a delegacia, o DRJ e o CARF. São 3 instâncias, vamos chamar assim. Eu vejo que é mais fácil você comprovar um crédito administrativo. Por quê? O fiscal que está analisando, ele sabe o que ele está fazendo. Quando você vai para o judiciário, você vai pegar um juiz que talvez não tenha o conhecimento que o fiscal tenha. Então, para você comprovar para o juiz que você está correto e do outro lado tem a Receita Federal se defendendo, é muito mais complexo. Além do que, a via judicial é mais cara e mais morosa. Então, a gente está falando de um prazo de 6 a 18 meses, no judiciário você vai demorar pelo menos 4, sendo muito otimista. Pelo menos 4 anos. 4 anos. Sendo muito otimista. Então, olha, interessante. De repente, você que está nos assistindo, fala assim, mas judicialmente é uma
uma garantia maior? Não necessariamente. Não necessariamente. Se você perder, você tem a sucumbência ainda. Que ainda tem que pagar Pagar o fisco de volta. O fisco na procuradoria. Você precisa pagar a sucumbência. No administrativo não tem. Entendi. E, então, conforme o Eduardo está nos revelando aqui, né? Através da via administrativa, o processo que a Rebouças faz, ela consegue, né, ela possibilita a chance do empresário ter aquela restituição, aquele ressarcimento no menor tempo, né, de uma forma mais ágil, enquanto judicialmente demoraria mais e ainda com o risco ainda de, se você perder esse processo, ainda ter que pagar, né? Pagar a sucumbência do advogado da outra parte. Então, interessante, hein? Enquanto judicialmente pode levar até 4 anos... Até bem mais que isso, né? Você fazendo pelos meios como a Rebouças segue, tem a possibilidade de ter esse valor em até 18 meses, reduzindo de 4 para no máximo 1 ano e meio. Exatamente. Interessante. Ainda falando sobre prazos e tudo mais, é verdade que a Rebouças Consultoria já conseguiu restituir um crédito num prazo recorde de apenas 65 dias? Conta pra gente como é que foi. Foi agora em setembro. A gente foi contratado por uma empresa em agosto. Julho. E do protocolo do pedido de restituição até o recebimento demorou 65 dias. Então, de julho a setembro foi o tempo que ele demorou para receber o crédito. E ele não tinha feito nenhum pedido. Então, a gente voltou lá, a gente pediu o crédito dele dos últimos 5 anos, que ele não tinha feito, né? De maneira correta. Quando eu observei o crédito da empresa dele, ele tinha feito várias declarações de compensação. A declaração de compensação, quando você faz a declaração de compensação, ela só é útil para compensar o crédito, não para receber. Então, ele pediu lá ele fez várias declarações de compensação, e das quais pequena parte do crédito, vamos dizer que 10% do crédito, ele tinha utilizado nessas declarações de compensação. Eu observei que todas as declarações de compensação dele estavam homologadas. Só que o saldo, o troco, vamos dizer assim, os outros 90% que ele tinha para receber, a Receita Federal não ia pagar. Porque o pedido que ele fez estava incorreto. Então ele usou 10% e ia perder 90%. Aí o que a gente fez? A gente fez todos os pedidos de restituição dele em cima das declarações de compensação, que já estavam homologadas. E a Receita Federal, quando caiu no sistema dela, ela operacionalizou tudo de novo e devolveu e pagou o contribuinte 65 dias. Foi bem célere e bem interessante para nós ver. Foi uma surpresa para vocês? Pelo tempo, sim. Pelo tempo que demorou, sim. E também a gente observou o erro do cliente, né? Veja que ele ia perder 90% do crédito. Salvo engano, ele recebeu R$500 mil. Uau! Um valor que é um valor expressivo considerável para qualquer pessoa, né? Então, ele recebeu quase R$500 mil e ele ia perder todo esse dinheiro por um erro. Um erro na hora de fazer o pedido, né? Vê como é complexo também. Ô Eduardo, e como que funciona esse processo de consultoria da Rebouças? De repente eu sou um empresário, vou até você, eu acho que tenho um crédito a restituir, eu acho que tenho o direito a um ressarcimento de benefício fiscal. E aí? Vou lá, qual que é o procedimento, o que vocês fazem antes de dar entrada na Receita Federal e solicitar esse benefício? A gente tem a capacidade de avaliar o crédito desde o seu nascimento. Então, por exemplo, o que a gente tem mais atuado hoje é a retenção de 11% do INSS. A gente consegue hoje levantar todo o crédito do cliente antes do pedido. Então, 2 ou 3 dias lá a gente consegue fazer o levantamento do crédito. A gente observando que tem o crédito, a gente vai fazer todos os pedidos administrativos para isso. Esse é um pouco mais simples. No caso do benefício fiscal, a gente tem a capacidade também de fazer uma auditoria no cliente. Então,
a empresa fala assim, eu tenho crédito, mas eu não sei quanto é. Então a gente vai fazer uma auditoria para fazer o levantamento do crédito. Tá? O que fala-se muito de auditoria? Como a gente trabalha no risco, eu vou atrás do crédito que realmente o cliente pode receber. Não adianta eu gerar um crédito grande que a empresa não receba amanhã, porque também para mim não vai ser saudável. Também não vai me criar uma expectativa de honorário para a minha empresa que não vai se realizar amanhã. Então a gente busca exatamente o crédito que a empresa tem. Tá? Então a gente pode fazer uma auditoria, dependendo do caso, tanto do benefício fiscal quanto do INSS. O pagamento indevido ao maior é um pouco mais simples, que o número, acredito que já venha pronto. Então a gente faz tudo isso, faz os pedidos administrativos, faz os processos judiciais necessários para dar agilidade ao crédito, faz o acompanhamento de toda a fiscalização e auditoria do crédito junto à Receita Federal, entrega todos os documentos para a empresa, orienta a contabilidade dele a retificar os documentos necessários e vai acompanhando a empresa até o recebimento do crédito. Se for necessário, a gente faz os recursos administrativos também. Até essa questão também que você falou, né, de orientar a contabilidade e a fazer a correção no sistema, é isso? Exatamente. Para ele não continuar efetuando pagamentos, recolhendo mais do que deveria. Para ele poder receber, na verdade, né? Então, para poder receber, ele tem que fazer um ajuste X, Y e Z. Então, a gente ajusta para que o primeiro lote, a gente costuma separar em lote também, o primeiro lote de crédito que a empresa é fiscalizada, sempre tem alguma inconsistência, algum erro e tudo mais. E aí a gente vai ajustando até a empresa conseguir chegar num patamar de 100% de crédito homologado, que a gente tem conseguido já com alguns clientes. Então, todo trimestre, a cada 6 meses, que é o que a gente costuma trabalhar, a cada 6 meses a gente faz faz 6 pedidos de restituição do INSS, por exemplo, e aí ele consegue receber lá 100% do valor do crédito que foi retido. Esse tanto crédito que foi pago a mais, a restituição, quanto o ressarcimento, ele também, o empresário, o teu cliente, ele pode também utilizar para bater, de repente, débitos que ele tenha junto à Receita? Sim, ele pode utilizar o crédito para pagar tributos. Exceto o Simples. Tá? Então, o Simples Nacional, como ele abrange vários impostos, a Receita Federal não compensa. Os outros impostos, do ressarcimento de PIS, COFINS e IPI, ele pode compensar em tributos, e o crédito do INSS também, da retenção, todos os pedidos de restituição, ele pode abater em tributos. E é interessante que você falou sobre o ressarcimento de benefícios fiscais, que o empresário ele pode solicitar a cada 3 meses, é isso? Porque as declarações dos benefícios, dos impostos, PIS, COFINS e IPI, ela é trimestral. Então, após a declaração, você pode fazer o pedido. Então, a sistemática é essa. Então, você faz a declaração trimestral e você consegue fazer o levantamento do crédito que tem lá na empresa. Então, aí sim você pode fazer o pedido. Muito bem, estamos aqui batendo um papo bem legal, interessante, esclarecedor para você, empresário, empreendedor, com o José Eduardo de Carvalho Rebouças, sócio, advogado, especializado em direito tributário da Rebouças Consultoria, uma empresa, um escritório lá de São Paulo, na Avenida Paulista, no coração da capital, que realiza um trabalho muito bacana para empresas, tanto da capital, interior, enfim, do Brasil todo também, né, Eduardo? Exatamente, a gente tem cliente em Manaus, em Mossoró, em todo lugar do país. Legal, então você que está nos assistindo em qualquer lugar desse nosso Brasil, sabe que tem direito, tem valores a receber, precisa de uma consultoria séria, especializada, que tem todo o amparo jurídico para realizar isso, entre em contato com a Rebouças aí, aparece os contatos, enfim, através das redes sociais, site, tudo mais, para você conhecer mais a fundo o que eles fazem. Já já a gente vai continuar essa nossa conversa, mas antes quero falar com você, empresário, empreendedor, que está acompanhando o podcast Mundo Empresarial e já se vê aqui no nosso estúdio também,
para participar, para contar a sua história e compartilhar insights valiosos daquilo que você faz, daquilo que você entende, quer participar do nosso programa? Então, sinta-se convidado, entre em contato com a nossa equipe, descubra como participar do programa que cresce cada dia mais. Eu te falei, né, no início, são quase 140 mil inscritos, uma grande audiência. É uma vitrine para você fazer negócios com outras empresas. Aqui, nosso público, as pessoas que assistem, os telespectadores, são outros empresários. É uma grande rede de network, é uma grande vitrine que a sua marca, a sua empresa, a tua história vai aparecer e estará à disposição, tá bom? Entre em contato com a nossa equipe. Estamos na 3ª temporada do podcast Mundo Empresarial e tem o programa Mundo Empresarial, que é exibido nacionalmente pela Rede TV todos os domingos às 8h30 da manhã e também pela VTV SBT para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo, também aos domingos às 10h30. Inclusive a Rebouças Consultoria participou recentemente, né, Eduardo, do programa. Participamos, né? Foi exibido agora, esse mês de novembro, né? Uhum. E aí, como que foi a experiência, a repercussão? Foi assim, foi uma primeira participação que vocês fizeram no programa de TV, né? Exatamente, a gente fez pela primeira vez. Ficamos muito felizes aí com a participação. Teve a participação do teu pai, né? Meu pai foi lá no escritório, foi bacana. Que bacana. Faltou ele aqui hoje pra gente bater um papo também. Infelizmente ele tem outros compromissos em São Paulo também e não pôde vir. Não, tudo bem. Bom, seguimos aqui com o podcast Mundo Empresarial, também com apoio e patrocínio do Grupo Convenção, essa empresa parceira da gente. E eu gostaria que você falasse como que é empreender na área de consultoria. Como que tem sido para você essa experiência? São 16 anos no mercado. É muito interessante e complexo também, né? Porque você tem que cuidar da sua empresa como um todo. Você tem que cuidar da empresa, da saúde da empresa. E o que a gente tem feito no último ano é sair de dentro dela, né? Até a pandemia, eu principalmente ficava muito focado na operação da empresa, dentro da empresa, não saía, ficava muito concentrado ali. Depois com a pandemia, quando começou a pandemia, eu fiquei 15 dias fora com o escritório fechado e aí eu mandei um WhatsApp para a equipe da época e falei assim, segunda-feira eu estou no escritório trabalhando, vou voltar a trabalhar. Minha surpresa, quando cheguei lá, estava todo mundo. Todo mundo falou assim, Eduardo, graças a Deus que você voltou, porque eu não aguentava mais ficar em casa. E aí, de lá para cá, as relações comerciais, tudo mudou muito, né? E do último ano para cá, então, mais ainda. Tem se renovado muito. Então eu venho buscando bastante alternativas para a gente sair, para a gente se lançar no mundo digital, né? Uhum. Que está muito em moda. E para mim é muito difícil isso pessoalmente, porque eu costumo dizer lá no escritório, a Yasmin que está aqui conosco é bem mais nova do que nós, ela é bem moderna e tal, e eu falo assim, eu já tô velho para essas coisas. Eu 50 anos, 52 anos, e é difícil a gente renovar, mas a gente tá buscando muito isso. Então, parte do nosso projeto de renovação e de saída, de expansão, tá aqui. Eu acho que veio muito a calhar a participação no programa, porque vai nos levar para fora. E muita gente está fazendo isso. Só que quem está fazendo são os caras mais novos do que eu. Né? Então é um pouco mais difícil. Tá tendo que se reinventar, Eduardo? Se reinventar mais uma vez, né? Então é se reinventar. Na verdade, sempre tem que estar se reinventando para poder buscar espaço. E o legal, né, é essa convergência. Importante que você observou da necessidade de se reinventar, né, se lançar aí para os meios digitais, mas também não esquecendo
vamos dizer assim, de toda a bagagem que vocês têm, né? O teu pai, com 25 anos de experiência como auditor fiscal, já tá lá qual a idade dele hoje? Meu pai tá com 76 anos, 77 fez agora, né? Então é interessante ter esse equilíbrio, né? Estar atualizado, se modernizando, mas tem também todo o recurso, tem também toda a bagagem da experiência do teu pai com seus mais de 70 anos, atua também na área advogando, enfim. É importante ter essa convergência, Meu né? pai ainda atua no escritório. Eu falo para ele fala assim, vou parar. Eu falo assim, não vai parar coisa nenhuma. Fica aí. Se quiser diminuir, diminui, mas não pode parar. É um homem que não pode parar de forma alguma, tá muito ativo. Acabou de voltar de viagem. Foi para a Índia, para a China, enfim, uma viagem longa até. E não para. Então, não posso falar para ele, não, fica em casa de forma alguma. E nem pode, acho que ele contribui muito para vocês sim, lá, né? Sim. E nos dá energia também, né? Uhum. Outro dia eu tava falando com meu filho, ele falou assim, pô, Edu, teu pai tá viajando, eu não sei como é que ele aguenta. Meu, normal, né? Então, isso tudo também nos dá força para renovar, né? Então, a gente tá renovando muita coisa, tem um ano aí, tá renovando uma série de coisas no escritório, tecnologia, inteligência artificial que a gente tá usando mesmo, não tenho nenhuma vergonha de falar. Tem muita gente que fala que não usa, me usa, mas eu falo, a gente usa porque dá velocidade também. Tem que utilizar essa ferramenta ao seu favor, né? Exatamente, você tem que aprender, você tem que surfar na onda. Se você não surfar, você perdeu a onda, eu acho, né? Então, a gente está buscando bastante coisa nova, bastante coisa moderna. E o que eu acho que é muito interessante também, que facilita o nosso trabalho, né? Te dá mais tempo de você pensar, de você avaliar de outras maneiras. Então, a gente utiliza mesmo. A gente implementou uma ferramenta uns 4 meses atrás que, apesar que depois a gente verificou, na última reunião do mês passado, a gente verificou que não estava nos atendendo. Era de uma empresa grande, renomada, tudo mais. Eu falei assim, gente, e aí, como é que tá? Eu falei assim, não, Edu, esse é muito grande para nós. Não é nem que é grande, é complexo e tudo mais, é muito... Eu falei assim, então vamos descontinuar isso e vamos voltar para quem estava anteriormente. A gente tem que buscar a tecnologia para não se amparar. Não tem jeito, não tem como ser diferente. E o capital humano, o time da Rebouças Consultoria? O nosso time é bem compacto, né? A gente tem nosso escritório, o nosso escritório na pandemia também era um escritório bem maior. E aí depois eu vi que não valia a pena por conta da estrutura muito grande. Meu pai ficou doente durante algum tempo e eu falei assim, não, muita sala vazia e tal. Eu falei assim, não, vamos para um lugar menor, mais aconchegante. A nossa equipe hoje de operação, a gente está em 5 pessoas, a Alba e a Yasmin fazem parte, tem o Caio e o Guilherme também, que o Caio está conosco já tem bastante tempo. Ele começou na área administrativa, se formou em Direito, agora está acabando uma pós-graduação em Direito Tributário. O Guilherme entrou agora também, que é estagiário, mas já trouxe para nós algumas ideias novas, né? Que tá na idade dele, tá na faculdade, tá... É a renovação do escritório. É a renovação, exatamente. A gente faz mais oxigênio. Mais oxigênio. A gente faz um almoço mensal lá para a gente escutar o que a equipe tem a dizer do que está acontecendo. Como eu falei lá atrás, o empresário é um homem muito solitário, então... E eu gosto de trabalhar na mesa, a gente tem uma mesa grande lá e todo mundo trabalha junto. E eu gosto muito disso, não tem uma sala para mim específica. Meu pai trabalha na sala dele porque ele recebe muita gente. Ele tá... E a gente conversa bastante também. Ele participa bastante. Mas eu estou ouvindo muito também. Estou com a cabeça aberta para ouvir o que todo mundo tem me trazido. E a gente... E estou observando tudo que está acontecendo lá fora. O que é bem difícil também acompanhar, né? Muita coisa, muita novidade. Viu? E hoje você tá mais na parte estratégica, ainda na parte operacional, consultiva aos seus clientes?
Como que é a atuação do Eduardo lá na Rebouças? Eu faço tudo lá dentro, na verdade. No final, eu sou muito eu ainda sou muito centralizador, mas eu tô tentando sair um pouco de tomar pé de tudo, né? O que é um exercício. Eu acabei de voltar de viagem, inclusive, fiquei 17 dias fora. E eu estava conversando que foi a primeira vez nesses 16 anos que realmente eu tirei férias. Mas tirei férias. Isso é bom. Tirei férias de tudo, do escritório, da mulher, dos filhos, do pai. Então eu viajei com os amigos. Se desligou. Me desliguei totalmente. Que bacana. O que é difícil a gente fazer. E precisa, né? É importante. Precisa. E volta renovado, né? Renovado, é. Bacana. Bom, é um assunto que está muito em alta, não tem como a gente não falar sobre, a reforma tributária, né? Que entrará em vigor gradativamente a partir de janeiro de 2026. De que forma que isso pode impactar no trabalho da Rebouças Consultoria, frente aí à restituição de créditos, ao ressarcimento de benefícios? Como que você observa isso? A parte do INSS, que é metade do nosso escritório hoje, dos clientes do escritório são na parte de INSS, que é o empresário que tem mais dificuldade ainda. Eu achei que não, mas ainda tem muita dificuldade com relação a isso, muito desconhecimento e tudo mais. Isso não vai mudar. Então ele vai continuar sofrendo a retenção dos 11% e ele vai continuar tendo que recorrer a um trabalho específico que o dê assessoria para que ele possa receber o crédito, né? A parte das indústrias, né, que tem a outra parte dos benefícios fiscais, isso vai mudar bastante, tá? Ainda tem bastante coisa para ser desenvolvida com relação a isso, né? Mas ainda assim, eu acredito que algumas empresas ainda vão ter créditos tributários a serem ressarcidos aí por conta de benefício. E deve mudar, deve ter alguma alteração nessa forma de solicitar a restituição, o ressarcimento? O pedido de restituição e ressarcimento, o PERDCOMP lá, é uma ferramenta que a Receita Federal desenvolve, salvo engano, desde 98, né? Então já tem muito tempo. Então eu acredito que isso não vai mudar. O sistema continue sendo o mesmo. Não, eu não vejo por que ela vem se desenvolvendo há muito tempo. E hoje é muito mais fácil do que há 16 anos atrás, né? Você dá um clique no botão lá, se o pedido está protocolado na Receita Federal. Não tem muita coisa que você fazer. Sim. Antigamente era no dedo. Isso melhorou bastante? Nossa. Vou te dizer, quando eu comecei lá em 2007, eu peguei um cliente que ele tinha 1.000 notas fiscais. Todas as notas fiscais tive que lançar à mão. Nossa. Trabalhoso, hein? Trabalhoso, eu trabalhava sozinho, eu trabalhava na minha casa, meu pai trabalhava na casa dele. E era eu que fazia os pedidos, né? Porque, óbvio, né? E aí, o negócio era tão demorado que eu calculei. 100 notas fiscais demorava 1 hora. Então, hoje, o mesmo pedido demora 5 minutos. Rápido. Porque todas essas notas já estão digitalizadas, né? Então, tudo através de um sistema. Estão tudo lançadas na Receita Federal já. A Receita Federal já tem todas as informações lá. Sim. A própria empresa já fez. Você leva 1 hora para lançar 100 notas. Vamos dizer que um pedido tinha 1.000. Sim. E em 5 minutos hoje... Hoje você faz um pedido. Ou até menos que isso. Ainda dessas 1.000 notas. Ainda não cronometrei. Mas é mais ou menos isso. Viu? Agora voltando à história do surgimento da Rebouças Consultoria. Como que se deu isso? Partiu de quem essa ideia, essa vontade de empreender na área consultiva? Do teu pai, sua? Foi do meu pai, na verdade. Quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a trabalhar num escritório que trabalhava com precatório estadual e municipal. E aí, no meio disso, ele tinha um cliente que tinha restituição e ele veio falar comigo e eu fui buscar orientação com quem conhecia mais do que eu, né? E aí, a gente fez o primeiro cliente
a primeira restituição para esse escritório. Eu fazia dentro do escritório dele. E aí depois a gente saiu do escritório. Meu pai se aposentou da Receita Federal. Foi logo em seguida, ele se aposentou e aí a gente começou a trabalhar com restituição de crédito. O fato dele ter esses 25 anos de experiência na Receita, ter estado do lado de lá do balcão, sim, isso trouxe muita vantagem para Rebouças, trouxe mais know-how para Rebouças Consultoria atender os clientes? Foi o primeiro empurrão que nós tivemos, né? Isso, na época, era uma novidade. Você falava sobre isso e ninguém acreditava que ia receber o dinheiro de volta. A gente escutou muito isso. Duvido que você faça isso, né? Ainda tem, mas antigamente, no início, era bem mais recorrente. As pessoas não acreditavam no que a gente fazia. A Alba ainda ouve muito não, Alba? Sim, ainda. Muita gente desacreditada que é possível? Ainda tem uma parte dos empresários que eu não sei nem se não é acreditar, mas é um certo receio. Esse mito que tem que a Receita Federal vai fiscalizar, essa coisa toda. Então tem esse receio ainda por parte deles. E também outro mito, né, quando fala de consultoria, quando fala de advogado, mas o que eu vou ter que pagar, né? E uma coisa que é muito importante aqui na nossa área, no nosso trabalho, é que o nosso trabalho é feito por êxito. O cliente só vai pagar quando ele receber da Receita Federal. Opa, agora então, você que está assistindo aí ouviu e viu vantagem, né? Muita gente está lá em dúvida, mas essa consultoria deve custar caro, né? Vai me custar quanto, né? Então, é o honorário depois que o cliente de fato recebe. Que o cliente recebe, né? Porque na cabeça, às vezes, desse empresário, né? Ele sempre pensa em que tudo vai trazer custo para ele. E isso tudo é por falta de informação, de conhecimento. Ele é uma parcela dos empresários que ele fica meio que, eu vou usar um termo aqui, mas ele fica meio que marginalizado, porque existem grandes consultorias, grandes escritórios que não olham para eles, né? E aí eles não entendem que eles podem ter, que existem empresas, consultorias que estão olhando e que vai trazer para ele a mesma informação, o mesmo conhecimento que uma grande empresa tem. E isso ele não precisa pagar caro para isso. Ele vai pagar aquilo que é o nosso honorário e ele só vai pagar no final quando ele receber da Receita. Então isso é uma coisa que tem que ser desmistificada na cabeça dele também, né? Até porque talvez ele tenha no dia a dia dele muita gente também querendo encostar, querendo tirar uma coisinha, e quando ele fala de advogado, quando se fala de advogado ou de consultoria tributária para ele, ainda vem um pouco esse fantasma na cabeça dele. Porque de repente ele pode pensar assim, mas eu já pago um escritório de contabilidade para fazer isso, o meu contador deveria fazer isso para mim, me orientar? E não necessariamente... O contador ele não é obrigado, de repente ele nem tem esse conhecimento, Eduardo? Olha, o contador também não acredita. Nem o próprio contador? Nem o próprio contador acredita que a empresa vai receber. Já ouvi muito. Eu me lembro, a gente teve uma cliente há uns anos atrás, ela era uma senhora de uns 80 anos, que trabalhava em Paraty. Ela morava em São Paulo e trabalhava em Paraty. Então, toda terça-feira de manhã, ela pegava o carro dela com 80 anos de idade e ia para Paraty fazer... decoração nos jardins das casas de Paraty. Paisagismo. Paisagismo, obrigado. Eu tinha esquecido do termo. Paisagismo em Paraty. Então ela chegava terça-feira de manhã lá e voltava no sábado para São Paulo. E aí eu não lembro, ela chegou por indicação na época, a gente fez um trabalho, ela recebeu o dinheiro da Receita Federal, tal, pagou nossos honorários e o contador me chamou a gente para uma reunião lá, ela chamou a gente para uma reunião, não lembro exatamente. O contador falou assim, dona Cristina, o nome dela é Cristina, eu lembro que é o mesmo nome da minha irmã.
Eu trabalho para a senhora há 24 anos, a senhora nunca foi fiscalizada. Agora você contratou esse rapaz aí, faz bastante tempo, não tinha nem barba branca na época, e a senhora já foi fiscalizada. Eu falei assim, pois é, dona, já recebeu um dinheiro da Receita Federal, né? E é isso. A Receita Federal paga mesmo. Ela paga a restituição do imposto de renda da pessoa física, não paga? Uhum. Então ela tem que pagar da pessoa jurídica também. É a mesma coisa. Deveria ser, né? Mas não é. E tem essa questão que você comentou, né? Que o contador disse isso para ela, né? Bom, desde que passou a receber, a Receita Federal passou a fiscalizá-la com mais frequência. É comum mesmo? Não. A Receita Federal vai olhar só o que nós pedimos. Vou te dar um exemplo. Então é mais por uma questão de medo que, de repente, o empresário, o contador não... Exatamente. Se você tem um cliente, uma empresa que tem pedido em janeiro, março, maio e julho, a Receita Federal vai fiscalizar somente esses meses. Por quê? Por causa das normas da Receita Federal. Entendeu? A não ser que a empresa tenha cometido uma fraude gigantesca, ela vai ficar só nesses meses. Não vai olhar o resto. Tá? Sim. Então, e a restituição do crédito, você tem 3 hipóteses: receber 100%, receber parcial ou não receber nada. Acontece. É o risco do negócio. Então, é aquela coisa, antes de consultar, antes de entrar... Não, eu quero receber. Então, faça um exame de consciência para ver se você, ao longo desses anos empreendendo, seguiu a risca. Naquilo que nós vamos operar, naquele período ali, se está tudo em ordem. Para aquela coisa, para o feitiço não verá contra o feiticeiro. Exatamente. De repente, você está cobrando da receita, mas você está devendo mais do que você tem de receber, né? É o elefante com o rabo de fora, né? É isso aí. Muito bem. Mas... Que papo bom, esclarecedor. E eu só tenho a agradecer a sua presença e participação aqui, Eduardo. Desejar sucesso, vida longa, Rebouças Consultoria. A gente que agradece. Muito obrigado. E suas considerações finais, deixa aquela mensagem para quem está te vendo agora e, de repente, não conhece a Rebouças. Enfim, fica à vontade. O microfone, a hora é agora para você falar e dizer o que tem para ser dito. Olha, o que a gente mais vê nesses anos é o receio do empresário com relação à Receita Federal, à fiscalização e tudo mais. O empresário atual, de hoje, tem que se desprender dessa cultura que a Receita Federal, que o leão é muito voraz. Ele é sim voraz na hora de cobrar. Sempre foi. Por outro lado, ele deve as obrigações com os contribuintes, que são a restituição e ressarcimento de impostos. Se você, empresário, não for atrás desse seu direito, você está perdendo. O teu concorrente está indo atrás disso. Ele está olhando para o tributo, né? Se o teu concorrente está olhando para o tributo, você tem que olhar também. Se você tem uma retenção de 11% do INSS lá, que o seu contador fala que não sabe o que faz, que não dá para receber, dá para receber sim. Se a sua empresa, sua indústria tem saída zero, tem PIS, COFINS e IPI acumulado, dá para receber sim, dá para utilizar também em compensação. A gente prefere sempre a restituição em dinheiro, que no final das contas, você pode pensar até como um investimento, uma poupança que você fez lá, de repente você tem e você nem sabe quanto é. Então a gente precisa ir atrás disso. O empresário que não olha para esse lado da própria empresa, ele está perdendo capital, está perdendo dinheiro, está perdendo concorrência, ele pode diminuir preço, ele pode ter mais qualidade de vida, ele pode fazer uma viagem com a família dele, ele pode trocar o carro, ele pode patrocinar um curso para um filho, ou então um tratamento de alguma coisa, qualquer outra coisa, investir na própria empresa, melhorar o seu negócio, ter um preço melhor.
Tudo, você sempre tem que estar olhando para o tributo. Eu costumo dizer que a gente tem 2 certezas na vida. Todo mundo fala só da morte. Mas a gente tem a morte e os impostos que a gente vai pagar. Todo mundo paga imposto. A gente tem que ir atrás do nosso. Muito bem. Sacou? Pegou a dica? Então agora, meu amigo, né, é só levantar da cadeira ou permanecer na cadeira mesmo. Pega o celular aí depois que acabar esse vídeo. Procura aí nas redes sociais Rebouças Consultoria. Entre em contato, vá até a Avenida Paulista lá. Qual que é o endereço? Avenida Paulista 2001, conjunto 1712. É só chegar lá, atende o Brasil todo. Ou, de repente, não precisa nem ser presencial, né? Você tá num outro estado aí, tá longe, não tem problema. Entra em contato, tem internet, tem site, enfim, redes... Enfim, tem meios aí de que você possa fazer esse contato e solicitar essa restituição, ter esse ressarcimento e pagar menos imposto, ter uma liquidez, ter uma qualidade melhor aí na sua empresa. Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado a vocês. Vida longa, Rebouças. Mande um abraço pro teu pai lá também. Tá bom, obrigado. Vou mandar sim. Valeu. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Grande audiência. Gostou desse assunto? Então, deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo aí para outros empreendedores, empresários que têm interesse no assunto, que ainda não sabem dos benefícios, né, dos direitos que tem aí, tá bom? Um abraço, a gente se fala no próximo episódio. Até mais.